Olá, muito boa noite. Como a gente tinha prometido, a gente vai fazer uma análise desse processo eleitoral. Quem é que sai maior? Quem é que sai menor dessa eleição? Eu fiz um convite e ele aceitou. Eu já quero agradecer muito. Estou falando aqui com um político muito experimentado, mas jovem. Então dá para a gente fazer esse equilíbrio nessa balança, né? E essa análise. Milton, obrigado por vir conhecer a redação do Portal 6 e nos ajudar nessa análise. Olá, Danilo, é um prazer estar aqui no Portal 6, primeira vez aqui na nova redação. Nova redação. Cumprimento a você, a toda a equipe do Portal 6, é um prazer estar aqui. Bacana. Hamilton, a eleição terminou, né, algumas horas e o prefeito Roberto Naves foi reeleito com 61%, é isso? 61%, 61% alguma coisa. Ele teve uma vitória não somente eleitoral, né, venceu a eleição, mas também uma vitória política, você concorda? Sem dúvida, Danilo, é uma vitória maiúscula, né? Ele conseguiu ter um resultado muito melhor que na outra eleição, onde ele foi eleito, né, com 51% dos votos. Muito apertado, muito apertado, uma apuração tensa. Agora, desde o início, ele estava com 61%, 62%, que certamente traz um sentimento, né, de uma escolha mais madura da cidade, né? A gente via na outra eleição as pessoas mais inseguras com o voto, mais inseguras, né, que caminho tomar, e tenho certeza que essa vitória do Roberto aumenta seu capital político, é uma grande vitória eleitoral, mas sobretudo uma vitória política, né? Porque na outra se falava muito, olha, ganhou porque ganhou do João Gomes, ganhou só pelo desgaste do PT. Se fosse o Gomide, era diferente, né? E o Gomide, nessa eleição, veio para a disputa e o Roberto conseguiu a reeleição com um percentual ainda maior do que na outra. Sim, sim. Bom, como é que você imagina que deve ser o segundo governo Roberto Naves? Como você disse, ele ganha com mais conforto, né? Vamos assim dizer, com mais margem. A Câmara Municipal, praticamente a oposição, se a gente for considerar basicamente só o PT, são apenas 2, né? Os outros partidos somados ali fizeram mais 5. Então, de qualquer forma, ele já inicia o governo com maioria na Câmara. Ele usou muito isso na campanha, o apoio do governo estadual. O próprio governador Ronaldo Caiado esteve aqui, veio de Goiânia para comemorar a vitória do Roberto. O presidente Jair Bolsonaro também, nos últimos dias ali, enviou vídeo dizendo que apoiava e recomendava a reeleição do prefeito. Dá para dizer que por conta de todo esse conjunto, por toda essa série de fatores, ele vai ter condições de governar com mais facilidade, com menos resistência? Danilo, um dos motes da campanha do Roberto sempre foi exaltando a importância e a necessidade das parcerias. Ele sempre disse isso. Tanto é que ele buscou parcerias, né, com partidos, com lideranças, elegeu uma confortável base na Câmara, para você ter uma ideia. Na outra eleição, ele elegeu apenas 4 vereadores. Agora elegeu 16. Então, uma maioria tranquila na Câmara. E veio com a necessidade de compor, de trazer outros vereadores para sua base naquela ocasião. Agora, obviamente, o diálogo é importante com a Câmara, com todos os vereadores, mas eu começo já com 16 vereadores, que dá uma tranquilidade para a gestão. Do ponto de vista do cenário estadual e nacional, ele teve um governador que efetivamente participou da campanha dele. Naquela eleição, você lembra que o PSDB, do então governador Marconi Perillo, teve um candidato que foi o deputado Carlos Antônio, sim, que nem no segundo turno também entrou na campanha do Roberto, ficou ali, falava-se muito de bastidores, que ele tinha uma relegação muito próxima com o prefeito João Gomes, que tanto que depois saiu do PT e foi para o PSDB. Então, essa parceria entre os dois se mostrou realmente que era uma coisa existente. Então, agora o Roberto teve, né, uma grande aliança na cidade, aqui na paróquia, né, digamos assim, e quando se fala na diocese, o governador esteve junto, esteve presente, tanto é que veio à casa dele cumprimentar pela vitória e foi juntos, né, até o comitê fazer um discurso, né, para a imprensa, fazer um coletivo de imprensa, um discurso para os simpatizantes, para o pessoal que estava lá aguardando o Roberto, muita gente, e também com o presidente Bolsonaro. Então, certamente, um governo que já começa com mais parcerias. Uma coisa, né, você ganha uma eleição e vai construir uma relação, construir uma parceria. Outro, quando você já tem essa parceria, o diálogo é mais presente. A responsabilidade, seja do governador e do Bolsonaro, de fazer esse governo acontecer, já que eles endossaram aquilo lá, é maior deles também. Ser cobrado também. Ser cobrado, né? Porque assim, uma coisa, olha,
prefeito ganhou, estamos juntos, é o governador, é o presidente, mas eles participaram diretamente ou indiretamente da campanha. Bolsonaro, em 2 ocasiões, fez referências políticas à cidade de Anápolis. O Caiado mobilizou, esteve aqui participando, mandou vídeos, ajudou na articulação, indicou o vice-prefeito, né? O vice-prefeito foi para o DEM. Então, esse relacionamento político garante e traz a necessidade desses atores importantes, Bolsonaro e Caiado, participarem, dialogarem mais e ajudarem mais que a administração se viabilize. Então, vamos agora pegar o Roberto acaba virando um ator importante também para a eleição de 2022, porque no mundo da política, e você bem sabe disso, termina uma eleição, já se fala da próxima, já começa a se trabalhar para a próxima. O prefeito Roberto Naves ganhando bem como ele ganhou, porque tinha quase ganhado no primeiro turno e ganhou com uma margem muito grande no segundo. Ele acaba virando também um ator importante para o tabuleiro político de 2022? Sem dúvida alguma. O Roberto se mostrou, né, consolidou como um player político importante no cenário regional aqui, né? É uma pessoa uma vitória maiúscula na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis, ela é uma base, digamos assim, ela reflete em várias outras cidades do entorno de Anápolis. Então, e certamente o nome dele, a importância dele está presente nas cidades ao nosso redor. E agora, com essa vitória dele, essa consolidação dessa parceria com o Caiado, tanto é que ele já mandou mensagens políticas nas entrevistas que ele deu, nos vídeos que ele gravou. E eu tenho certeza que o Caiado conta muito com ele, eles têm uma relação muito próxima, muito amistosa. E o Roberto, além de ser um gestor, bom gestor, ele é aprovado pela população, tanto que foi reeleito, ele tem uma característica muito importante para a política. É um articulador nato, uma pessoa que tem muita facilidade em estabelecer pontes, em fazer articulações políticas. E eu não tenho dúvidas que é muito importante, né, na reeleição, no projeto de reeleição do governador Caiado, já que é a maior cidade que é administrada por um aliado Caiado, né, já que Goiânia e Aparecida estão em mãos da oposição. Então, certamente, a importância dele nesse cenário regional, nesse cenário estadual, nesse cenário que hoje podemos dizer que integra um grupo político ligado ao governador Caiado, certamente ele assume um papel de protagonismo. O Hamilton se referiu a uma mensagem que o Roberto disse assim que chegou no comitê. A gente tem condições de rodar ela, Denilson? Em instantes. Tá, daqui a pouquinho então a gente roda essa mensagem, a gente não há nenhum problema de a gente mencionar. O Roberto agradeceu ao governador Ronaldo Caiado e disse que estaria com ele em 2022. Dá para dizer que essa mensagem passa 2 avisos, né? Roberto Naves pretende continuar no cargo os 4 anos, vamos assim dizer, e já antecipa um apoio como uma retribuição ao apoio que o governador Ronaldo Caiado sem dúvida, ele teve compromisso político, né, com a família dele, com ele mesmo, com as convicções religiosas dele, né, segundo ele mesmo me disse, de permanecer prefeito por 4 anos, não teria intenção de se afastar do cargo, de renunciar à prefeitura para poder disputar algum cargo em 22. E certamente faz também, né, manda mensagem política, estaria junto com o governador Ronaldo Caiado num projeto de reeleição ao governo agora na próxima eleição. Provando que é aquilo que a gente disse, né, que acaba uma eleição, começa outra. Já se pensa em outra. Bom, vale até ressaltar que se o prefeito Roberto Naves realmente permanecer, ele diz que vai permanecer, ele acaba se tornando o gestor com maior tempo, né, de maneira contínua. Já teve prefeitos que governaram mais de uma vez, mas não no mesmo mandato. Né? Acho que, inclusive, o Pedro deve ter ficado até um pouco mais de tempo que o Gomide, né? Porque o Gomide ficou quase 6 anos. Bom, a gente tem condições agora, Denilson, de rodar esse vídeo? Ainda não. Não tem problema, a gente roda ele daqui a pouquinho. Bom, a gente acabou de falar do Gomide. Gomide, ex-prefeito de Anápolis, se reelegeu muito bem com uma das votações, proporcionalmente naquela eleição. O próprio PT sustenta isso, eu não tenho condições de dizer se isso realmente foi um fato, mas das cidades médias e de médio porte, muito provavelmente isso até se sustenta. Se reelegeu muito bem em 2012, foi disputar o governo do estado em 2014, não teve sucesso, mas voltou, vamos assim dizer, com muita força para participar da eleição de 2016,
acho que não seria forçoso a gente dizer que o João Gomes foi para o segundo turno, muito devido ao apoio do Antônio Gomide. Ele se candidatou a vereador naquela eleição, teve mais de 11 mil votos, mais bem votado daquele pleito, e possivelmente o mais bem votado da história de Anápolis. Se elegeu deputado estadual muito bem votado. Ele teve quantos votos aqui? 26 mil em Anápolis. Olha só, bastante voto. E chegou no primeiro turno, eu lembro da primeira pesquisa Serpes, que ele teve 41% de intenção de voto. Se a eleição fosse naquele dia, no dia que a fotografia daquela pesquisa foi feita, ele teria reeleito, não, voltado ao cargo ainda no primeiro turno. Mas a propaganda da TV começou, o Roberto tinha um tempo de TV que era o triplo tanto do Gomide quanto dos outros adversários, e acabou revertendo essa tendência. Mas o resultado é esse, o Gomide até passou para o segundo turno, mas não ganhou. Aquela coisa que muitos falavam, mito Gomide, que devido ao sucesso das duas gestões dele, de ter sido muito bem votado para a Câmara, ter sido muito bem votado para a Assembleia Legislativa, dá para dizer que o mito acabou, o Gomide ainda é um ator importante, e a gente precisa, vamos assim dizer, ver essa derrota dele em perspectiva e não como circunstância de hoje. Danilo, eu tenho um respeito muito grande pelo deputado, Antônio Gomide, é um amigo da minha família, uma pessoa que eu conheço de muitos anos, seguramente há mais de 20 anos, há 25 anos. Eu conheço ele, sei do trabalho, da competência dele. O que aconteceu é que ele entrou na campanha, não obteve sucesso. Na minha opinião, ele sai menor do que entrou, porque, de fato, tinha-se na cidade, nos bastidores políticos, e na Assembleia Legislativa, onde essa discussão política mesmo, lá em Goiânia, colega lá na Légua, meu colega de Assembleia, quando ele entrou, o sentimento que pairava, não, o Gomide é imbatível, o Gomide ninguém ganha dele, o Gomide, é um sentimento que se tinha na cidade de Anápolis. Muitas pessoas gostam dele ainda, e muitos achavam que era difícil demais bater o Antônio Gomide. Então, certamente, com esse resultado de hoje, uma vitória com mais de 20 pontos de frente, 22 pontos de frente, é uma vitória que dá uma nova perspectiva política napolina. Eu entendo e respeito a história, o trabalho do Gomide, acho que ele tem muitos bons predicados, mas também ele pagou alguns preços, por abandonar os mandatos, haja vista em 2014, 2016 se elegeu vereador e foi para deputado, agora queria abandonar o mandato de deputado já no primeiro mandato e na primeira oportunidade para ser prefeito, e ele puxou uma campanha para comparativo de gestões, e ele bateu isso todo o primeiro turno e grande parte do segundo, e a população fez as comparações, mas também viu muitos méritos e viu grandes realizações do governo Roberto Naves. Então, entendo que politicamente, teve a questão do PT, atrapalhou, é uma questão importante, mas o PT tem que se reinventar e os políticos do PT têm que aprender a falar fora da bolha. Infelizmente, a gente vê, a gente acompanha, as pessoas... A campanha foi muito para dentro, Para dentro, por exemplo. Com sindicatos, Para você ter uma ideia, o Gomide, com esse protagonismo que ele já teve na política napolina, pelo respeito que ele tem no meio político, ele resolveu ser candidato e não trouxe nenhum partido, por exemplo, o PC trouxe o PCdoB e o PMB. O PMB sequer chave de vereadores tinha. O PCdoB tinha uma chave de vereadores muito acanhada que não tinha viabilidade alguma. Então não trouxe nenhuma colisão de partidos, conseguiu dialogar com outros segmentos da sociedade, com outros partidos da cidade. Olha que a Anápolis tem mais de 30 partidos registrados. Então, assim, houve certamente uma análise da população nesse processo. Só comparou gestão, fez um comparativo desse histórico de abandono de mandatos, fez um comparativo realmente sobre partidos, em que pese ele, ao final da campanha do segundo turno, ter apresentado e traga o apoio de outros deputados estaduais, de outros atores políticos do Estado, não foi suficiente para demonstrar essa força, esse relacionamento. Então, eu entendo que o Gomide sai menor do que ele entrou na campanha. É uma pessoa que tem seu valor, uma pessoa competente, uma pessoa
que a gente não estou aqui dizendo que acabou, não é isso. Mas assim, ele tinha assim, um mito, tinha um senso de que seria imbatível, seria difícil enfrentá-lo, entendeu? O pessoal do PT, digo porque eu tenho muitos amigos, você também tem pessoas que você se relaciona. Seu pai já foi presidente do PT? Meu pai foi presidente do PT, né? A gente, eu nunca fui filiado, mas apoiei em 2012 a reeleição do Gomide. E assim, algumas pessoas do PT tinham assim, que era a reeleição certa, que era assim, o Gomide contra o Roberto seria favas contadas, e não foi. Então, certamente, essa reflexão tem que ser tirada. Eu entendo que esse mito já não existe mais, né? Porque, então, eu acho que assim, a resultado da eleição é isso. O Roberto é muito fortalecido, é uma vitória realmente que ele trouxe, conseguiu articular e fazer acontecer, e o Gomide, ele perde muito capital político. Então, em resumo, para a gente virar a página e falar de outros atores dessa eleição, você está dizendo que o Gomide já entrou na disputa sem tanto prestígio quanto já imaginava, até porque não conseguiu fazer uma coligação competitiva, e foi para uma eleição quase que solteira, e o resultado mostra que eleitoralmente também, né, não só politicamente no sentido de prestígio, mas eleitoralmente também ele não tem tanto prestígio assim mais. Eu acho que começou errado desde o início, né? Ele falou que era candidato, estava indo na pré-campanha, se organizando, se preparando. Depois disse que não seria candidato, o candidato seria a professora Geli. Então, logo em seguida, ele voltou a ser candidato de uma forma, inclusive para a gente, um meio político inesperada, e eu entendo que não conseguiu fazer um planejamento adequado, e a gente colhe o que planta, né? Ele, infelizmente, teve um resultado adverso por acreditar que só pôr o nome dele à disputa seria suficiente para vencer a eleição em Anápolis. Olha só. A Vanúbia acabou de me avisar aqui que o vídeo que a gente estava falando do Roberto Naves tal, tá no nosso Hells. A gente tem condições, então, de rodá-lo. Então, vamos rodar, por favor. Pessoal, muito feliz com essa vitória, agradecer a cada eleitor que depositou o voto de confiança, que realmente deu oportunidade para que a gente possa continuar cuidando de Anápolis, cuidando do povo anapolino pelos próximos 4 anos. E fazer um agradecimento especial ao meu amigo, ao governador Ronaldo Caiado, pelo apoio, pela amizade, pela consideração que ele tem com a nossa cidade. Eu tenho certeza que eu, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, nós vamos ficar aí os próximos anos trabalhando em prol da nossa cidade e da nossa gente. Minha alegria na minha terra é a todos os conterrâneos dizer que essa vitória foi importantíssima para nós. Essa parceria, a capacidade de articulação, também a credibilidade do Roberto no cenário nacional junto ao presidente, conosco no governo do estado, se Deus quiser, a todos os anapolinos e anapolinas. Tenho certeza que vocês acertaram. Nós vamos melhorar muito a vida de todos vocês. Um abraço grande de coração e parabéns a todos. Parabéns, Roberto. Tamo junto sempre, governador. Abraço, irmão. E agora Ronaldo Caiado 2022. Então, vocês viram aí o vídeo que a gente já havia mencionado no início dessa transmissão. Hamilton, vamos passar então para um ator novo, né, que até então era desconhecido, mas que saiu dessa eleição conhecido, razoavelmente bem votado, e que muitos dizem, vamos prestar atenção nele para saber se ele vai continuar com, vamos assim dizer, sendo um ator também na cena política nos próximos anos. Eu estou falando do Márcio, do MDB. Márcio fez uma coligação que deu um tempo de TV para ele até razoável, para ele poder se tornar conhecido. Teve praticamente 17% dos votos no primeiro turno. Ficou neutro no segundo turno. Agora há pouco a gente estava até falando antes de iniciar essa transmissão. A gente do PT, inclusive, que falam que, né, o resultado dessa eleição, o fato do Gomide ter perdido, atribuem isso ao Márcio, que teria ido para Paris, comparando, claro, com a situação do Ciro Gomes, embora o Márcio tenha tido um resultado percentual nessa eleição até maior do que o Ciro, se a gente for comparar percentualmente. Isso que as pessoas dizem, realmente é isso mesmo? É necessário prestar atenção nos próximos passos do Márcio e saber se ele vai crescer politicamente a partir dessa experiência dele
nesse processo eleitoral de 2020? Danilo, eu achei que o resultado do Márcio realmente foi muito expressivo, né? Surpreendeu, né, esse resultado dele no primeiro turno. Eu achei ele uma pessoa bacana, tem ótimo relacionamento com ele, na verdade, mas eu ainda estou fazendo análise sobre isso. Veja bem, o Márcio não apresentava esse resultado e nem perto disso em todas as pesquisas. Sim. Seja pesquisas da SERP, seja pesquisa... Ou as internas dos partidos. As internas, eu tive acesso a várias e várias e várias. Então, o Márcio não apresentava esse resultado de forma prévia. Ou seja, não era algo que era sentido nas pesquisas. Surpreendeu até ele mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente viu essa eleição, uma eleição polarizada entre o Gomide e o Roberto. Desde o início, onde ambos tinham pessoas que não queriam votar neles. Por exemplo, tem pessoas que eventualmente não gostavam da gestão do Roberto, mas também não gostam do PT, não gostam do Gomide. E ele conseguiu capitanear esse sentimento, em especial depois da queda do Valeriano, em função daquela situação na Rádio São Francisco. Então, assim, eu não sei, o meu sentimento até esse momento, que posso estar errado, mas meu sentimento, a minha análise pessoal é que ele, obviamente, sai fortalecido da eleição, ele não era um player político até então, ele passou a se tornar um player político da cidade, um potencial candidato a deputado, nas outras eleições, um potencial candidato, isso sem dúvida. Mas se ele tem aquela força toda mesmo que demonstrou na eleição, eu não sei, porque eu acho que foi muito mais, às vezes, em algumas pessoas, um voto assim, não quero nenhum dos dois, ele é o melhor que sobrou, do que provavelmente um voto dele, porque essa aprovação, Danilo, não aparecia nas pesquisas. É algo que surgiu no dia da eleição, em função do acirramento do debate, né, a campanha no primeiro turno. E você se lembra bem, na última semana do primeiro turno, virou um risca-faca, virou uma questão, né, o Valeriano e o Gomide fazendo ataques pessoais ao Roberto. O Roberto foi na delegacia, fez ocorrência policial. Então, isso afastou alguns eleitores do Roberto e também do Valeriano e do Gomide. Ele também ele não virou alvo em nenhum momento da campanha. Ele fez a campanha tranquila, navegando em águas serenas, em águas tranquilas. Então, assim, eu não creio, e posso estar errado, mas eu não creio que ele tem todo aquele percentual que é dele, é o voto pessoal. Entendeu? Alguns políticos têm aquele voto que é dele. Por exemplo, o PT. O PT tem um voto em Anápolis, por volta aí de um terço do eleitorado. 20% do eleitorado, que é o voto do PT. Se for o Rubens Ottoni candidato, teria esse voto. Se fosse o Geri, teria esse voto. O Gomide tem esse voto. Esse é um voto de esquerda do PT, um voto ideológico. Eu não creio que o Márcio Correia deu tempo dele consolidar uma base eleitoral, né, consolidar seguidores, consolidar pessoas que, se tiver outra eleição, né, daqui 6 meses, já estão com ele, entendeu? Eu acho, no meu sentir, que foi muito mais um voto de pessoas insatisfeitas. Olha, qual que é a melhor opção que sobrou? É o Márcio, entendeu? Da mesma forma que a gente já observou, por exemplo, em 2016, houve um voto pró-valeriano que nessa eleição não se revelou nada. Então, assim, eu acho que o Márcio conquistar aqueles votos foi um grande mérito, ele está de parabéns por isso. Agora, manter é muito mais difícil, porque não é um voto que é consolidado, não foi um voto que foi construído ao longo do tempo, foi um resultado surpreendente na eleição. Então, eu entendo que não é por exemplo, em Goiânia tivemos o Gustavo Gayer. Teve quase 10% das intenções de voto. Que teve não aparecia nas pesquisas, que foi um cara que identificou com o sentimento do Bolsonaro e surgiu os votos dele, não aparecia na pesquisa. O Gustavo não tem aquele voto. É um voto do Bolsonaro, que é ele que representava aquele sentimento. Não é um voto consolidado dele. Sabe, é a mesma questão, que eu comparo o Gustavo em Goiânia, no primeiro turno, eu comparo o Márcio aqui. É um voto que, olha, o cara do Bolsonaro estava satisfeito. Mas o eleitor do Márcio, provavelmente, ele pode não ser o eleitor do Bolsonaro. Não estou comparando um voto ideológico. Fala assim, a surpresa na eleição. Entendi. O Gustavo, enquanto militante, ator político, ele não tem aqueles votos. Entendi. Assim como não foi uma construção, acabou sendo uma consequência do processo. Assim, não foi um voto assim que você vem construindo ao longo do tempo, formando a militância, formando simpatizantes. Então, eu acho que o Márcio ainda tem que percorrer um processo político na carreira dele, de formar essa militância, formar essas pessoas que não estão ali por ocasião gostando dele. Isso é difícil, é um processo. O Roberto, hoje, para você ter uma ideia, o Roberto hoje tem isso. O Roberto não tinha isso naquela oportunidade.
Exato. Precisou participar de mais um processo. Exatamente. O Roberto agora construiu, pode sentir nas redes sociais, olha o Portal 6, olha as redes sociais dele. Hoje ele tem uma militância, tem pessoas que são Roberto. Na outra, estava a primeira eleição, estava em construção isso ainda. Bacana. Bom, você falou do Valeriano. Valeriano, na eleição de 2016, embora ele tenha sido quarto colocado, mas esse sentimento que você está falando assim, de surpresa, nossa, não tinha sido captado nas pesquisas. Isso aconteceu com o Valeriano em 2016, e ele teve uma boa votação para deputado federal, talvez se ele tivesse no partido em que ele é filiado hoje, ele teria sido eleito, né, deputado federal. Mas estava em outro, acho que era o Podemos. Ele chegou nessa eleição, vamos assim dizer, sendo um dos protagonistas, né? Houve um episódio lá na Rádio São Francisco, o próprio Portal 6 repercutiu isso bastante, até porque eu acho que a própria imprensa tomou um pouco das dores da situação que aconteceu, e isso é natural. Mas, a partir dali, ele começou não somente a cair nas intenções de voto, mas também não achar um discurso que fizesse ele retomar, vamos dizer assim, um papel de protagonista na eleição. Acabou que ele terminou com menos de 5% dos votos no primeiro turno, muito atrás, inclusive, né, do terceiro colocado, que foi o Márcio. Ele dá para dizer com um pouco mais de segurança que saiu muito mal dessa eleição? Eu entendo que sim. Eu acho que o Valeriano ele teve um excelente resultado em 2016, na campanha de 2018. Foi muito bem votado, até mesmo pela ausência de candidaturas competitivas para deputado federal em Anápolis. Exato. E agora o voto dele se mostrou que não era dele, era um voto da ocasião. Tanto em 2016, que ele fez um bom debate e trouxe pessoas para olhar para ele. Em 2018, não tínhamos em Anápolis nenhum candidato da cidade que representava o sentimento de bairrismo de Anápolis. Verdade. O único candidato federal que tinha Anápolis de forma competitiva, de forma a colocar de fato uma campanha na rua com visibilidade, foi o Valeriano. Todos os demais atores tiveram votos em Anápolis. Delegado Valdir, Rubens Ottoni também, mas esse representava um sentimento totalmente oposto do Valeriano. Exato. Delegado Valdir, Major Vitor Hugo, João Arantes, Lucas Virgílio, Fábio Souza, João Campos, todos esses tiveram votos em Anápolis, eram de fora. Então, ele capitaneou essa questão. Então, criou-se um sentimento que ele tinha um grande capital político já. E demonstrou que não tinha. Tanto que ele começou bem e acabou de enterrar, digamos assim, com aquela cotovelada que ele deu na Rádio São Francisco, que foi, infelizmente, lamentável. Verdade. Bom, tem outro ator político que a gente precisa dizer, embora ele não tenha sido protagonista, tal, mas foi ex-prefeito da cidade, foi para o segundo turno. Há exatos 4 anos, a gente estava comentando o resultado da eleição, que o João Gomes, por muito pouquinho, não tinha sido reeleito prefeito, por menos de 4 mil votos, se eu não me engano. Bom, nessa eleição, os votos que ele teve não seriam suficientes para elegê-lo vereador. Naquela ocasião, em 2016, ele culpou o PT pela derrota. Ele mudou de partido, veio o PSDB. Teve razão? Será que foi realmente o PT? Não, acho que o PT alavancou ele, com o apoio do Gomide à época, né? Mostra que sem o PT ele sequer teria condições de ter os votos que teve. Tanto é que se mostrou agora que o resultado foi bem adverso, né? Nessa última eleição agora, o João, ele não conseguiu construir esse capital político também. É isso que eu te falo, o João Gomes teve naquela ocasião, Danilo, mais de 80 mil votos. Pela eleição para deputado estadual em Anápolis, ele não teve o deputado estadual 4 mil votos. Ele veio agora buscar o sentimento das realizações que ele participou do governo Antônio Gomide e também se revelou que aquele capital político que ele teve lá em 2016, de 80 mil votos, por isso que eu trago a reflexão do Márcio. Tivemos em Anápolis, salvo engano, 81 mil pessoas em 2016 que votou no João Gomes. Teve que votar nele, digitou o 13 e votou no João Gomes. Então, em tese não, objetivamente ele teve 80 mil votos. E ele não se revelou nem em campanha de 18, nem agora em 20, que esses votos eram dele. Né? Assim como, por isso que eu faço a reflexão sobre o Márcio Correia, porque ele ainda precisa construir isso, é uma caminhada, é um processo. Pode ser que seja um grande player, seja eleito deputado na próxima, mas ele precisa desses 2 anos até a próxima eleição fazer uma construção, fazer um relacionamento com essas pessoas. Bom, então vamos sair aqui do cenário nacional, mas puxando os atores estaduais. Há 2 que a gente tem condições de colocar.
Primeiro, obviamente, o governador Ronaldo Caiado, não só por estar no cargo, mas porque desde o início, antes da eleição, aliás, eu dizia, olha, o meu candidato em Anápolis, o Roberto Naves, não foi usado na propaganda eleitoral, mas assim, ninguém nunca teve dúvidas que o governador Ronaldo Caiado apoiava o prefeito Roberto Naves, e talvez não tenha precisado de explorar na propaganda eleitoral. Outro ator é um outro ex-governador com um legado indiscutível, que é o governador Marconi Perillo, que a gente sabe nos bastidores que o João Gomes foi candidato a prefeito muito em parte a amizade que ele tem com o ex-governador Marconi Perillo, e que não participou da eleição, mas, enfim, é do PSDB. Atuou nos bastidores. Exatamente, atuou nos bastidores. Vamos começar pelo Caiado. O Caiado não conseguiu fazer prefeito em Goiânia e nem em Aparecida. Eram eleições mais duras mesmo, né? Mas acabou, vamos assim dizer, acabou tendo um aliado reeleito aqui em Anápolis. Dá para dizer, né, que o resultado desse processo eleitoral para o governador Ronaldo Caiado, eu sei que provavelmente você vai comentar o interior do estado, mas, por exemplo, principalmente dessas três cidades, as três maiores cidades de Goiás, que basicamente representam a metade da população do estado, né, dá para dizer que Anápolis foi uma espécie de prêmio de consolação para o governo do estado? Eu não vejo como prêmio de consolação. Eu entendo que o governo disputou, né, tanto é com menos 5 pontos de diferença em Goiânia, com o Vanderlei Cardoso, sim. Não ganhou, né? Uma eleição complexa em Goiânia. É muito difícil de debater com um candidato que não está lá. Exato. Vou debater com quem? O Maguito não estava na mesa, não estava no debate, não estava fazendo programa. Outros atores, o filho dele, o vice, deputados, outros políticos do estado de Goiás, estavam fazendo debate por ele. Você não pode fazer é muito difícil você fazer um debate com uma pessoa que não está presente. Uhum. E ainda mais, além de não estar presente, está cometido de uma grave doença, uma situação de saúde delicada. Não tem nem como você criticar direito, né? É complexa a eleição. Difícil. E criou-se em Goiânia um sentimento, num primeiro momento, de solidariedade, carinho com o Maguito. O Maguito deslanchou nas pesquisas, foi muito bem votado no primeiro turno, em grande parte por esse sentimento. Uhum. Na última semana, veio um sentimento inverso. Olha, será que ele vai morrer? Será que não vai? Deus queira, que sabe logo. Mas em Goiânia, o que se comentava, eu tive em Goiânia na última semana, era só isso. O Maguito está mal, o Maguito não vai se resistir, o prefeito é seu Rogério. E esse sentimento fez o Vanderlei recuperar 10 pontos nas pesquisas, ou mais de 10 pontos. Em pouquíssimos dias, né? Em pouquíssimos dias. Se isso fosse captado pelas pesquisas, o Vanderlei podia ter ganhado a eleição hoje. Então, assim, voltando ao Caiado, o Caiado perdeu Goiânia, Aparecida não teve nem eleição. Exato. Não tinha nem candidato contra ele. Favas contadas. Lá não tinha nem candidato contra, né? Criou-se uma candidatura de última hora, né? Que nem conseguiu. Foi impugnado. Porque tudo deu errado naquela situação lá. E o Caiado teve vitórias interessantes no interior do estado, elegeu 62 prefeitos no DEM, e alguns prefeitos aliados, Catalão, cidades importantes, pelo DEM, elegeu Rio Verde e Lusiânia, que é a terceira e quarta cidade do estado, elegeu Catalão, uma grande cidade, Jaraguá, Goianésia, e várias outras cidades, estado afora. Elegeu agora Anápolis, com prefeito aliado, com vice do DEM. Então, acho que o Caiado sai fortalecido para essa eleição. Eu acho que o ex-governador Marconi tem um respeito enorme para a história dele, mas, né, o PSDB, né, perdeu, na maioria das cidades que disputou, né, foi o partido que mais perdeu prefeituras. Menos de 20 prefeitos. Menos de 20 prefeitos. Então, infelizmente, o PSDB sai muito menor que entrou nessa eleição, e o ex-governador Marconi também não conseguiu recuperar o prestígio que ele tinha em outros tempos, né? Ele precisa de um período maior de reconstrução da imagem, para que ele possa, digamos assim, sequer se colocar como um candidato competitivo contra o Caiado. Eu não creio, no meu sentido, que o Marconi será candidato ao governo contra o Caiado. Não há condições políticas hoje para isso. Eu acho que outros atores... Ele é muito experiente, provavelmente sabe disso. Eu acho que ele poderia ser candidato a federal, tem carinho de muitas pessoas, até ganharia para federal. Mas para o governo, eu vejo que o MDB é mais fortalecido que o PSDB. Né? Bom, então a gente volta a falar de Anápolis, mais aqui no momento já para a gente encerrando. Antes da gente registrar... Aliás, deixa eu registrar as primeiras participações.
a gente tem a participação, muito provavelmente, alguns dos seus apoiadores, inclusive. Né? Estamos vendo aqui prestígio político. Bom, estou aqui entrando no Facebook, mas daqui a pouquinho a própria Vanube pode ir falando para a gente do Instagram. Vamos lá. Das participações aqui. Bom, Ricardo Bernardo, Fernando Formigoni dos Santos, Laís Carvalho. Laís Carvalho falando que o Roberto precisa melhorar muito, tal. Anderson Barros falando que o Gomide foi tarde. Wallace, vai com Deus. Enfim. Suzana Santos, melhor coisa que eu fiz foi... esse comentário, infelizmente, não dá para ler. Daiana Alves, olá, deputado, um abraço aqui de Teresópolis. Tem gente muito bom, grande assistindo a gente. A todos os amigos de Teresópolis. Cidade muito pertinho daqui. Perto, né? Grandes amigos lá, vereador Fábio, Ricardiano, quase ganhou a prefeitura lá, um amigo que eu tenho também. Né? Por pouquíssimo. A gente tem participações também no Instagram, né, Vanube? A gente tem o Paulo Amaral falando que os comentários são muito bons, excelentes. Professora Eva Cordeiro falando excelente live, parabéns. Eletricista Nápoles Sardinha dando parabéns, diz que fala muito bem. Cláudio Harmonia, parabéns, Hamilton. Entre outros aqui, parabenizando, mandando palminhas. Olha só, que bacana. Muito obrigado a todos. Vamos mandar um abraço especial para Eva. Eva, não consegui ver a Eva ainda depois das eleições. Como essas eleições estão... Parabéns, Eva, pela campanha bonita que você fez. Verdade, infelizmente, não teve o resultado que nós esperávamos, nós queríamos, bonita. Mas parabéns pelo trabalho. A cara dela, muito bonita a campanha. Bom, então voltando aqui para esse momento final, e aí falando de algo que eu sei que você entende muito. O Hamilton foi vereador 2 vezes, muito bem votado nas 2 vezes que disputou. Na eleição de 2016 foi o 3º mais bem votado, mas eu acho que aquela Gomide disputando, e a Vilma, né? Um fenômeno, mãe do Vanderick também, já era esperado que eles tivessem caminhão de votos, mas você foi muito bem votado, com mais de 3 mil votos? 319. Olha só. Bom, falando então de Câmara Municipal, a gente tem, a partir de 2021, 19 novos vereadores, uma renovação aí na casa dos 60%, muito provavelmente. Você como, vamos assim dizer, como ex-vereador e muito experimentado, inclusive das vezes que participou da campanha de seu pai, você acha que essa renovação na Câmara, ela foi um sintoma já de que a população queria mesmo mudar atores políticos que ainda estão na Câmara, né? Queria realmente ver novos rostos, mas ver esses novos rostos, principalmente com uma representação muito clara, com uma identificação muito clara? Danilo, a política mudou. Todo mundo tem que tirar lições de cada eleição, de cada tempo e cada momento histórico. Hoje, o cidadão tem muito mais ferramentas e condições, pela imprensa, pelas rádios, pelos jornais, em especial pela rede social, sim. De acompanhar o trabalho do seu vereador. Então, esse é um desafio que traz, que alguns políticos ignoram essa questão, que não dialogam com as pessoas, que não prestam conta do seu trabalho, e eles ficam alijados do processo. Uhum. Então, começa por aí esse não entender da mudança da sociedade. Esse é o primeiro ponto. Tivemos, salvo engano, 9 vereadores reeleitos, que traz para a gente 14 novos parlamentares que nunca foram vereadores. Pessoas que representam os mais variados segmentos da sociedade, mais variadas causas, bandeiras. Eu acho importante essa renovação, acho importante essa mudança que teve e que cada um que foi eleito hoje comece de agora a tirar suas lições e fazer um trabalho diferente e próximo das pessoas. As pessoas não querem chegar lá daqui a 4 anos e avaliar o trabalho, vão avaliando dia após dia, formando seu conceito de que é parlamentar dia após dia. Então isso traz uma reflexão, traz realmente um desafio a mais para esses parlamentares. Eu acho que a Câmara ganha com a renovação. Algumas pessoas boas saíram, outras boas entraram, outros vamos ver para que vieram, né? É um desafio ainda, de repente, uma construção. Bom, eu queria só pegar ainda, falando sobre a Câmara, pegar 2 questões. Você acabou de falar aí das bandeiras que entram, mas a gente vai ter também uma bancada feminina e, se eu não me engano, é a maior bancada que a Anápolis já teve. E, embora são apenas 5, né?
mas houve um crescimento, ou uma cadeira a mais, né? As mulheres estão ocupando uma cadeira a mais e são 5 novas, né? 5 totalmente um dado que Uma delas é a sua irmã, né, André? Te dar um dado que é interessante. Em 2008 foram eleitas apenas 2 vereadoras. Em 2012 foram eleitas 3. Em 2016, 4. E agora 5. Então, é um crescimento paulatino, mas muito lento. 16, queríamos que fosse mais rápido esse crescimento. Espero que na próxima seja eleita apenas 6. Mas né? Quem sabe 8, 10, né? Metade ou mais. Porque as mulheres são a metade do eleitorado. Mais da metade. Mais da metade um pouquinho, né? Então, não quero dizer para vocês. É um crescimento que ainda precisa acontecer com mais velocidade. Mas achei importante, bom ter eleito 5. Espero que possa cada vez mais aumentar a participação das mulheres na política. As causas temáticas, como causa animal, causa do autismo, policiais, um federal e um militar, pessoas, 2 médicos, né, a doutora Trícia e o doutor José Fernandes, certamente qualificam o debate. Né, alguns vereadores jovens, como o Marcos Carvalho, a minha irmã, André Rezende, que foi eleito também, né, com votação expressiva, votada, né? E que vai realmente, eu tenho certeza, trazer um debate qualificado à Câmara. Então, eu acho que a Câmara ganha muito, são bons vereadores, boas pessoas que vão estar nesse debate, fazendo realmente a discussão política e do dia a dia da cidade de Anápolis. Olha só, você acha, puxando ainda a questão das mulheres, até porque aqui no Portal 6 a gente tem 3, né? Então, assim, eu sou muito sensível a isso. Aqui não tem nem cota, eu acho que é a metade mesmo, né? Aqui é bem a metade mesmo. Aqui é bem diverso. Qualquer hora dessa a gente conta isso um pouco mais. Você acha que elas também dariam uma contribuição enorme se elas deixassem, vamos assim, começasse esse trabalho desde agora, de que é importante que vote mulher, pelo menos na representação do legislativo, já que são mais cadeiras, e diferente do executivo, que você tem que escolher uma pessoa só, né? Você acha que se elas entenderem esse sentimento e trabalhar ali de maneira conjunta, isso pode acarretar, e não só em 6 cadeiras na próxima eleição, mas uma representação um pouco maior? Danilo, eu acho que a representação das mulheres tem que haver uma mudança ainda um pouco cultural. Mentalidade também, né? Porque, veja bem, eu sou presidente do meu partido. Olha, eu tinha que cumprir uma cota para lançar 35 candidatos de, no mínimo, 11 mulheres. Eu consegui 12. Foi um avanço que conseguimos. Acima da cota. Acima da cota. E é difícil. Muitas mulheres ainda não querem participar. Então, essa questão, tem poucas mulheres, porque tem poucas mulheres candidatas. Precisamos de mais mulheres participando de cargos de destaque, tendo condições de estar realmente fazendo essa discussão política. A eleição do presidente Dilma foi interessante nesse ponto, sim, que quebrou vários paradigmas, sabe? Sim. Então, eu acho que esse avanço ele é contínuo, ele vem acontecendo, tanto é que essa evolução que eu contei aqui, de 2008, 2012, 16 e agora 20, foi importante. Espero que em 24 tenhamos mais mulheres na política, mas isso é um processo. Essa mudança de mentalidade, essa mudança também de conceito da sociedade arapolina, goiana e brasileira, ele vai acontecendo aos poucos. Eu acho que isso aí é importante, tem que acontecer, convida as mulheres cada vez mais a serem atores de sua própria história, fazer realmente a defesa e participar cada vez mais. Bacana. Só um dado também que é curioso, na história de Anápolis, desde que Anápolis pôde votar tanto para a Câmara quanto para prefeito, somando a quantidade de vereadores eleitos durante o processo, não dá ainda as 23 cadeiras. Infelizmente. Bom, agora, para encerrar, ainda falando sobre Câmara, mesa diretora. Outra coisa que muitos têm dito, olha, vamos prestar atenção na mesa diretora. A primeira coisa que eu gostaria, inclusive aproveitando sua experiência, é que você não dissesse o que é mesa diretora dentro da Câmara Municipal e também como se monta uma mesa diretora, como se elege uma mesa diretora. O objetivo, pessoal, tem-se uma crença que o vereador mais votado é o presidente da Câmara. Isso não existe. Não é bem assim. Ou o vereador Deandro foi o mais votado, ou o Suender que foi o menos votado, qualquer um deles pode ser presidente da Câmara, tem legitimidade para isso e podem participar. Esse é o primeiro ponto, o primeiro paradigma que temos que estar rompendo. Outra questão, a Câmara Municipal tem várias funções. A mesa diretora cuida de uma função importante, que é a função administrativa, de administrar o pessoal, organizar a casa, organizar a limpeza, a segurança, organizar o papel, o telefone, a internet para funcionar. E essa é a função administrativa. A outra função, que eu acho que ela é muito importante,
essa função de coordenar o trabalho legislativo, coordenar o debate, organizar as sessões. E o maior desafio que a minha diretora tem, na minha opinião, é dar condições para que cada vereador, seja ele de posição ou oposição, seja ele do partido X ou Y, seja ele que defenda qualquer bandeira, dar condições a ele de fazer esse trabalho. Esse é um desafio, uma missão da minha diretora da Câmara. E outro papel que também é importante, não deixa de ser fundamental, é a representação política do Legislativo Napolino. A minha diretora representa o Legislativo, representa os vereadores, representa a sociedade em eventos, ocasiões, debates, discussões. Então, e é eleito pelos 23 vereadores. Pode ser todos os menos votados sendo candidatos, todos os novatos, todos os antigos. Não há, regimentalmente, uma preferência para ocupar os cargos da minha diretora. E eu acho importante que os vereadores eleitos, né, os nossos novos 23 vereadores, tenham a partir de agora, que esse debate vai se acirrar e vai iniciar, a maturidade de conseguir fazer uma mesa diretora que contemple vereadores veteranos, vereadores que têm experiência, com vereadores jovens, novatos, estão chegando agora, que traz um novo sentimento da sociedade, que traz realmente esse balanceamento. Eu tive a oportunidade, né, nos 3 biênios, de ser da mesa diretora. Em 2012, eu fui primeiro secretário, o presidente foi Luiz Lacerda, fui vice-presidente do Lisier, e em 16, né, para 17, 18, eu fui eleito presidente, né? E quando eu fui ser presidente, eu procurei com muito zelo, com muito cuidado, Danilo, fazer uma mesa diretora que representasse metade dos vereadores, eram 6 membros da mesa diretora, 3 novatos e 3 antigos, para que a gente pudesse estar unificando esse sentimento de renovação que houve naquela época também. Então, eu acho importante, tenho certeza, que os vereadores irão conduzir essa questão da forma melhor possível e chegará a uma mesa que represente os anseios da sociedade. Bom, outra coisa que eu preciso ainda puxar, eu gostaria de alguns palpites seus, até mesmo para a gente poder encerrar. Estamos já 10:02. 2 palpites. Quem que você acha que hoje, na Câmara Municipal, tem condições de presidir a Câmara? E o outro segundo palpite que eu vou solicitar aqui de você, você acredita que o prefeito Roberto Naves vai fazer uma reforma administrativa, trocar muitas peças do secretariado, ou ele deve manter a maioria? Pegando pela mais fácil, que eu sei que é dessa questão da reforma administrativa, né? Você é um importante aliado do prefeito Roberto Naves. O que você sente dele? Que ele vai querer fazer mudanças ou que ele vai dar continuidade à equipe que ele tem hoje? Uma vez eu perguntei para o Roberto, Danilo, por que você é candidato à reeleição? Porque tudo na vida tem uma motivação. Ele me respondeu de uma forma muito rápida, assim, sabe? Eu não sou candidato porque eu não estou satisfeito com muitas coisas na cidade ainda. Não estou satisfeito com muitos pontos na administração. Precisamos evoluir muito ainda. Ele mesmo estava satisfeito, então? Ele falou assim, a indignação partia dele, de querer fazer mais, fazer melhor, achava que podia e necessitava evoluir. E ele me respondeu isso, eu até achei, na hora eu achei assim... Tá preparado para a resposta. Eu achei assim, interessante a resposta. E eu entendo que o momento, a troca de gestão é um momento de avaliação. Avaliar o que deu certo, o que não deu certo, as funções que precisam ser modificadas, as pessoas precisam ser modificadas, e certamente haverão algumas mudanças. Ainda é prematuro, porque a eleição foi agora, algumas horas, de fazer essa análise, não iniciou ainda por parte dele, né? E ele não tinha... Mas o povo já está falando até na eleição de 2022. Mas assim, mas ele por parte dele, ele não externou ainda, nem a um núcleo mais próximo, essa questão, peça tal coisa precisa mudar. Então eu entendo que mudanças ocorrerão, análises serão feitas, né? Não é apenas simplesmente continuar o mesmo filme. Tem que reescrever um planejamento, uma nova história, metas e mudanças acontecerão. Não sei ainda o alcance dessas mudanças, não sei se serão tantas assim, mesmo porque a administração mostrou que foi aprovado pela população, tanto que ganhou com a mais quase ganhou no primeiro turno, no segundo turno com a mais expressiva como foi. Né? Sobre a Câmara, vários vereadores, acho que todos têm condição de ser presidente, porque todos foram eleitos, todos representam o sentimento da sociedade. Legitimidade para ser. Todos têm legitimidade e condição também. Eu entendo que... Mas a Câmara, presidir a Câmara não tem aquela coisa assim também de uma capacidade de gestão, porque lida com orçamento, precisa prestar contas. Sim, né? Mas assim, a capacidade de gestão é importante, mas a capacidade política de diálogo todos têm, porque foram eleitos. Obviamente, eu entendo
que pessoas que têm uma experiência maior com gestão pública, experiência maior no trato político e conhecem a Câmara, levam vantagens. Então, daí todos os 9 reeleitos e os vereadores novatos que têm um diálogo, têm uma experiência maior na questão da gestão pública. A pessoa que nunca participou de nada, nunca participou dos debates políticos, nunca se aprofundou na gestão pública. Se for presidente, terá mais dificuldade que os demais. Não que não possa ser e nem que não vai concorrer. Entendi. Hamilton, te agradeço demais por ter vindo aqui. Primeiro conhecer a nova redação do Portal 6 e também agradecer por essas análises e deixar o espaço aberto para você conversar aí com leitores, né? Mas para conversar com o cidadão napolino. Com todos vocês que estão nos acompanhando aqui e que vão ver esse vídeo depois, né? É verdade. Primeiro, agradecer ao Portal 6, a todos vocês. Agradecer de forma especial a você. Espero ser convidado para outras visitas. Claro, possamos discutir isso. Gostei da análise, vai ser chamado esses e outros assuntos. Então, que a gente possa continuar esse debate. Isso é muito importante no processo político. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando, né, essa entrevista. E que realmente o resultado da eleição de hoje traz um sentimento para a gente que a cidade aprova esse projeto. Isso é importante. É um sentimento que a cidade não tem um dono, não tem uma pessoa que é melhor que as outras. O Roberto hoje mostrou que a força do trabalho dele mostrou essa vitória de hoje. Parabéns a ele, parabéns a toda a equipe, o vice-prefeito Márcio Cândido e o Portal 6 pela cobertura. Eu acho que é importante que a imprensa napolina continue fazendo seu papel de levar informação responsável, de qualidade, para que as pessoas possam formar a sua opinião. Grande abraço, muito obrigado a você, Danilo, a todos do Portal 6 e a todos vocês que nos acompanharam. Bacana. Obrigado, então. Muito boa noite e bom descanso para todo mundo. Portal 6, a melhor